Olá! A gente vai começar aqui uma exploração sobre aquela conexão misteriosa entre o nosso mundo interior e o universo. Tudo com base nas ideias de C.A. Meyer. É uma jornada que realmente questiona onde termina a nossa alma e onde começa o cosmos. Vamos começar por aqui. Essa citação já joga na nossa cara um problema muito característico da vida moderna, não é? Aquela sensação de que a gente está meio desconectado de si mesmo, sabe? Perdido no mundo lá fora, esquecendo o que tem aqui dentro. Pois é, essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. A ideia de que a nossa psique não é uma coisa isolada, mas sim um reflexo do cosmos, e que o que acontece dentro da gente, de alguma forma, ecoa no mundo todo. Então, no pensamento junguiano, essa história de alienação moderna é um ponto central. A ideia é que o foco exagerado no mundo externo, nas conquistas materiais, acaba criando uma baita desordem interna, um desequilíbrio danado na nossa psique. E para a gente conseguir entender essa conexão na prática, vamos dar uma olhada num caso clínico que é, assim, de cair o queixo. Ele mostra o poder e o mistério da mente inconsciente de um jeito impressionante. A história é a seguinte. Uma mulher entra num estado psiquiátrico bem raro, que é basicamente um tipo de sonambulismo acordado, em que a pessoa se move por aí sem nenhum controle consciente. E o que choca logo de cara é o tempo que isso durou. Não foi coisinha de minutos, não. Foram quase 17 horas seguidas nesse estado. Imagina só, uma jornada inteira guiada apenas pelo inconsciente. E fica ainda mais estranho quando a gente vê como ela se guiava. Não era por um mapa, nem pela lógica. Ela literalmente seguia o próprio nariz, sendo atraída ou repelida pelos diferentes cheiros da cidade. Bom, e durante essa caminhada toda aconteceram umas coisas muito, mas muito bizarras. Por exemplo, ela executou uma dança ritualística num padrão perfeito de 8. Sentiu fome, mas só comeu algo que, nas palavras dela, se ofereceu. E o mais intrigante de tudo, pessoas que a conheciam passaram direto por ela, como se ela não estivesse ali. As palavras dela mesma resumem bem essa experiência surreal. Ela se sentia como um fantasma na própria cidade, sabe? O corpo estava presente, mas o mundo consciente ao redor simplesmente não a enxergava. Um caso desses tão esquisito levanta uma pergunta óbvia, né? Como é que a gente interpreta uma coisa dessas? Enquanto a psicologia moderna até oferece algumas teorias, a análise do Meyer nos leva para um caminho bem inesperado. A sabedoria de textos muito, muito antigos. E estamos falando especificamente do Bardo Thodol, mais conhecido como O Livro Tibetano dos Mortos. Ele descreve a jornada da alma num estado intermediário entre a morte e um novo renascimento. E o que ele descreve, bom, tem paralelos de arrepiar com a experiência da paciente. A conexão aqui é impressionante. A sensação de invisibilidade bate certinho com a descrição dos espíritos sem corpo físico do bardo. A regra sobre a comida é uma instrução que está lá, direta, no texto. A incerteza sobre os amigos também. É como se, em pleno século XX, ela estivesse vivendo na pele um estado psíquico descrito séculos atrás. Agora vamos sair um pouco da psique de uma pessoa só para ver como essa ideia pode se desenrolar numa escala ainda maior. Vamos para uma história que conecta um único indivíduo a todo o ambiente ao seu redor. Essa é uma história real da China, a do fazedor de chuva de Qiaoqiu. Pensa no cenário, uma província inteira sofrendo com uma seca devastadora. Quando nenhuma reza ou ritual local funcionou mais, o povo apelou para esse velho sábio. Mas o método dele não era um ritual mágico. Primeiro, ele sentiu a desordem do lugar, percebeu que a terra estava fora do tal e que isso o afetava também. Então, olha que interessante. Ele não tentou consertar o mundo. Ele se retirou para consertar a si mesmo, para encontrar o próprio tal. E só quando ele restaurou sua harmonia interior, o mundo exterior respondeu. A chuva veio. Então, o que essas duas histórias, a da mulher em transe e a do fazedor de chuva, têm em comum? Elas apontam para uma ideia filosófica muito antiga e fundamental, que une tudo isso, o conceito de microcosmo e macrocosmo. Essa é uma ideia que vem de muito, muito tempo atrás. Ela diz, basicamente, que não estamos separados do universo. Somos uma versão em miniatura dele. O que acontece aqui dentro, na nossa psique, está ligado de um jeito muito profundo com o que acontece lá fora, no cosmos. O grande médico da Renascença, Paracelso, resumiu isso de um jeito perfeito. A base de toda a medicina e filosofia dele era essa crença. Para curar uma pessoa, era preciso restaurar a harmonia dela com o todo. Artistas e filósofos como Robert Fludd tentaram visualizar essa conexão.
Nessa imagem, por exemplo, a gente vê o ser humano no centro de círculos cósmicos, não como um governante, mas como parte integrante de um sistema maior e harmonioso. E nesta outra imagem também do Flood, ele mostra a corrente dourada de Homero, um símbolo da conexão ininterrupta que vai do divino, passa pela natureza e chega até a alma individual. Ou seja, está tudo interligado. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: a busca pelo equilíbrio interno, pela individuação, como diria Jung, não é um ato egoísta. É o processo de encontrar nosso lugar correto na ordem cósmica, de nos sintonizarmos de novo com a grande sinfonia do universo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. O fazedor de chuva precisou se retirar para a natureza selvagem para encontrar seu equilíbrio. No nosso mundo moderno, tão agitado, qual é a nossa natureza selvagem? Onde podemos nos desconectar do ruído externo para nos reconectarmos com a nossa alma e, por extensão, com o universo?